Olá, eu me chamo Nádia Andrade. Vim aqui contar a minha história para quem quiser ouvir. Sou filha de um casal, primogênita de 8 irmãos. E meu avô paterno era kardecista, uma pessoa boníssima, totalmente admirável. E eu era a primeira neta e a gente tinha um bom relacionamento. Ele me dava muita atenção, porque a minha mãe tinha muitos filhos, era muito cuidadosa e não tinha muito tempo, né? Então eu me relacionava muito com ele. E eu via ele na mesa, debruçado, e eu não tinha muita noção, logo no início, do que ele fazia. Mas quando eu tinha exatamente 7 anos de idade, eu lembro perfeitamente, eu comecei a ver pessoas mortas como eu via pessoas vivas. E eram pessoas que tinham morrido, eu só sabia que tinham morrido e depois eu os via normalmente, vestidos, sem nenhum defeito, sem nenhuma monstruosidade. E muitas vezes eles vinham para perto, ficavam só olhando, outras vezes falavam, mas é como se não mexessem a boca. E foram muitas experiências que me trouxeram medo, me trouxeram muitas dores, porque são muitas experiências. E eu comecei a falar para o meu avô. Eu dizia: avô, eu não sei se eu estou sonhando, se é verdade. E ele foi me falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E com isso eu fui tendo curiosidade. Ele começou a me levar para o centro kardecista, ainda muito jovem, mas eu já tinha bastante curiosidade. Quando eu comecei a ler, eu comecei a investigar, e eu tinha muitas dúvidas em relação às coisas de Deus, porque para mim era extremamente deprimente o que eu ouvia, né? Que eram suposições, muitas histórias onde que a pessoa nascia com síndrome de Down, porque numa vida passada ela foi suicida. E eu escutei muitas histórias e, e eu ficava pensando, fui crescendo e eu perguntava para Deus: você fica brincando com a gente? Hoje eu sou assim, mas eu já fui assado, já fui cozido, né? Então se fala muito de pagar os centavos aqui na terra, de que a pessoa volta para pagar as suas dívidas da vida passada. Alguns falam karmas. E eu ia para o centro e eu via, presenciei muitas histórias. Quando eles apareciam para mim, pessoas apareciam para mim, né, pessoas supostamente mortas, nunca nenhuma me tocou, mas eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia muita pressão ocular, tanto que eu fazia tratamento. A minha tia Raimunda, né, a irmã do meu pai, a mais velha, ela que me levava muito para um edifício Manuel Pinto da Silva, aonde eu ia fazer exercícios, porque não dava nada, mas eu sentia muita dor. Muitas vezes a luz me incomodava. Então foram assim sofrimentos assim, e eu não conseguia dormir. Eu tinha sonhos consecutivos. E da criança para a adolescência isso aconteceu comigo. Só que eu tinha uma herança, que eu cheguei a ver muitas vezes as minhas tias avós, por parte da minha avó paterna e do meu avô paterno. Elas tinham um problema, de loucura. E quando elas estavam normais, elas eram
pessoas boníssimas, carinhosas, assim, educadas, elas eram prendadas, né? Mas quando vinha aquilo sobre a vida delas, era um sofrimento tão grande que eu tenho vontade de chorar só de lembrar de ver aquilo. Elas sentavam em formigueiro, elas se machucavam, elas andavam, sumiu semanas, meses, fora de casa, andando. E as pessoas falavam na época, é a força da lua, vários motivos. E eu perguntava para o meu avô, né? Eu dizia, avô, por que isso acontece com elas? Elas não reconhecem, né? E aí meu avô me dava algumas explicações que era um kardecismo diferente um pouco de hoje, né? Meu avô, ele dizia assim que existia anjos, tipo, anjos malignos, né? Espíritos malignos, que ele só precisava de uma desculpa para enlouquecer uma pessoa. E E a minha tia sofreu muito, e eu até por Juliano Moreira, eu mesma presenciei isso, fui até lá. Quando elas vinham de lá, elas diziam que tomavam choque na cabeça, elas tomavam comprimido que prendia a língua, elas não podiam comer direito, elas ficavam inchadas, elas sofriam violência, né, porque talvez eles não compreendessem tudo aquilo. E meu avô costumava levar elas muito para o centro kardecista. E eu também tenho uma família na parte de Orem que também tinha muito isso. Na época eu não entendia, hoje eu entendo que até muitas pessoas dizem que não existe maldição hereditária, pois eu te digo que existe sim, tá? São heranças de família. E, e eu ficava pensando ainda criança para adolescência, Deus, eu não quero ficar doente da cabeça. Eu não quero que isso aconteça. Porque eu sentia muitas vezes no meu, era como se eu enxergasse o meu cérebro e eu visse a massa cefálica e eu sentia um barulho como se fosse um deslocamento, aquele deslocamento, eu ouvia esse barulho e quando eu sentia e eu via aquilo virar, e eu sentia uma agonia, como se eu quisesse vomitar, como se eu quisesse, sabe, ter um passamento, enlouquecer. E eu sentia que era aquela pressão, eu via aquela pressão se aproximar de mim em forma de nuvem negra. E eu clamava a Deus, eu falava, Deus, não deixe isso acontecer comigo, não deixe eles tocarem no meu corpo. E somente o meu avô, ele me entendia, me levava para o centro kardecista e eu vi muitas histórias ali, aonde ao longo do tempo ele foi dizendo para mim que eu tinha 3 dons da mediunidade, que era a visão, que era a audição e que era o olfato, porque eu escutava, porque eu sentia o cheiro, e o cheiro era cheiro de morte. Eu não gostava de ir em velório, porque eu sentia aquele cheiro de vela, eu tinha repúdio por vela, eu tinha vela, cheiro de cravo, de flor de defunto, eu sentia aquele cheiro de morte, né? A carne quase que em putrefação. E quando eu sentia aquilo, eu ficava, meu coração batia aqui e eu ficava com muito medo e eu tinha certeza que em alguma hora eu iria sofrer o que as minhas tias sofreram. E quando eu estava lá no centro, eu vi muitas histórias, né? Por exemplo, eu vou contar uma história onde a mãe perde um filho e ela chegava lá desesperada, que sentia que estava alguém dentro de casa, que ouvia vozes, ouvia vultos, e todo mundo sentado naquela mesa branca,
onde não tinha absolutamente nada, não tinha vela, não tinha. Nunca vi meu avô pedir nem 10 centavos para ninguém, nunca vi, não existia isso. Eles que tiravam do bolso, pagavam a luz, pagavam água, ajudavam as pessoas, mas nunca fizeram nenhum apelo, nenhum pedido, nada disso. Então, eles começavam com aquilo, desligavam a luz, ficava uma luzinha azul assim no teto, né? Aonde eu via várias pessoas entrando. E eles ficavam ao redor da mesa, pessoas desencarnadas, supostamente, né? E muitas pessoas ficavam em posição com as mãos sem cruzar, sem os pés. Nós éramos alertados para isso. E eles ficavam ao redor da minha cadeira. E geralmente eu sentava na cabeceira. E ali eu pedia para Deus com toda a força interior, força do meu coração. Eu dizia: Deus, não deixa eles tocarem no meu corpo e nem na minha mente. E eu ficava congelada. E eu sentia como se a cadeira começasse a virar de cabeça para baixo. Era uma sensação de medo e eu me segurava tanto porque a sensação que eu tinha era que eu ia cair, como se eu tivesse no universo, no nada, né? E eles diziam para mim com uma voz, meu avô, o seu Antônio, outra pessoa que eram 3 líderes lá, diziam para mim: minha filha, presta o teu corpo, faz uma caridade, empresta para o teu irmão que quer falar algo para se libertar. E aí eu dizia: Deus, não deixa ninguém tocar no meu corpo nem na minha alma. E com isso eles baixavam em outras pessoas. E esse filho dessa pessoa que foi lá, ele dizia peculiaridades que só ele e a mãe dele sabia. Ele dizia: mãe, a senhora sabe aquele bilhetinho que a senhora guardou no baú? Aí ela dizia: ai meu Deus, é o meu filho mesmo, é o meu filho, porque ele sabe aonde eu coloquei a minha caixa, os bilhetinhos, cartinhas. E eu ficava pensando em tanta coisa que acontecia ali, relatos de pessoas que tinham desencarnado, assassinado, era muita história. E aquilo eu voltava para casa com tudo aquilo na cabeça.